Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a essa mesa de homenagem à professora Sônia Viegas. Eu acho que, para o bem dos trabalhos e com relação ao prazo, né, que nós já estamos começando com algum atraso, acho que nós poderíamos, sem ter manifestações de introdução, passar diretamente aos três expositores dessa mesa de hoje, que eu gostaria de apresentar: o professor Sérgio Alcides, da Faculdade de Letras da UFMG, né? Professor Marcelo Pimenta Marques, da Filosofia, da Fafiche, e professor Hugo Cerqueira, da Faculdade de Ciências Econômicas, a quem eu convido, nessa ordem, a fazerem as suas exposições nessa mesa de homenagem à professora Sônia Viegas. Professor Sérgio, então. Bem, muito boa tarde. Estou felicíssimo de estar participando desse seminário. Agradeço muito ao CDPLAR, ao professor João Antônio de Paula, em especial, ainda mais nessa mesa, em homenagem a Sônia Viegas, pessoa tão admirável, que eu infelizmente não conheci, mas de quem tem muitas notícias através de uma série de amigos que foram seus alunos e que tiveram suas vidas muito marcadas por ela, pelos ensinamentos dela. Tenho notícia da existência desse seminário há muito tempo já, e há muito tempo desejava vir. E acho que vou começar a estudar economia imediatamente para assegurar uma próxima visita. Bem, eu participo dessa homenagem a Sônia Viegas, tematizando um dos campos do seu interesse. E quando o professor João Antônio me convidou para participar, ele pensou na possibilidade de um desenho sobre temas que permanecem na poesia mineira, uma pesquisa sobre temáticas particularmente ocorrentes nessa tradição já bastante rica e que continua muito florescente. É realmente impressionante, nunca faltou um grande poeta a Minas Gerais, desde pelo menos a existência de Minas Gerais, né? Século XVIII, basicamente, né? Pensando principalmente no Cláudio Manuel da Costa, com certeza é um dos maiores poetas do século XVIII. Então começo a tentar me colocar à altura desse convite, com duas reflexões que a Sônia Viegas faz a partir de um estudo sobre a poesia lírica de Camões. São reflexões que ela atinge já como conclusões do seu trabalho. A primeira frase diz o seguinte: o eu é, por natureza, uma falta irremediável, uma carência essencial. Uma carência essencial, quer dizer, um ser que já se confunde com um não ser. E a segunda reflexão: a experiência do amor proporciona ao poeta uma visão crítica da vida. E eu gosto de seguir essa ideia pensando no amor não como um incidente biográfico que pode ter acontecido com um ou com outro indivíduo que calha de ser poeta por algum acidente da vida, mas o amor como aquela força vital, que parte precisamente dessa carência, mencionada na frase anterior, desse ser que é essencialmente não ser. Essa força vital que nos impele, para usar uma expressão de Drummond, a essa mineração do outro, a descoberta da falta, e nos impelindo para o mundo, para o outro, para a filosofia, se pensarmos no simpósio de Platão, fala de Sócrates, no caráter erótico da filosofia, que o filósofo persegue o que ele não tem, que é o conhecimento, e para a poesia também, por um outro lado. Esse é um aspecto interessante no que eu li de Sônia Viegas a respeito de poesia, uma preocupação em desenhar a possibilidade de uma origem comum para a poesia e para a filosofia, ligada a essa falta, a esse aspecto erótico de falta.
Partindo dessas, ou inspirado assim, por essas reflexões, eu proporia pensar a tradição da poesia mineira em 2 veios, se vocês me permitem aproveitar essa palavra do campo da mineração. Né? Não são veios estanques, não é? São veios que se comunicam, se interpenetram, mas eles têm especificidades que eu gostaria de ressaltar. E vou tentar argumentar com alguns exemplos, né, para encarnar isso. Há um primeiro veio muito rico, que é um veio afirmativo, às vezes visionário, transcendente. Ele se contrapõe, por um outro lado, a um veio mais negativo, barrado no seu, às vezes, desejado movimento de ascese, e que, frequentemente, é muito interrogativo. Então, nós temos uma poesia da afirmação, da visão, muitas vezes estática, e a outra, uma poesia que se condena a uma interrogação, a uma perguntação incessante, como disse Drummond sobre Emílio Moura. Então, teria um eixo vertical de ascese, de visão, de elevação, do tom, inclusive, e um eixo que eu não poderia chamar de horizontal, porque os horizontes não se apresentam na sua completude, mas é um eixo de um movimento da poesia rente, que às vezes se aprofunda na direção do subsolo. Um elemento aéreo de um lado e um elemento mais mineral do outro. O primeiro veio, visionário, espiritualista, afirmativo. Nós podemos encontrar talvez um patriarca importante na figura do Alfonso de Guimarães. No século XX tem representantes impressionantes, né, grandes poetas, Henriqueta Lisboa, Murilo Mendes, né, inclusive tem um livro chamado Visionário, e mais recentemente, uma poeta que eu espero poder trabalhar aqui um pouco, Maria Ângela Alvim. O segundo veio é o veio que eu identifico melhor na poesia do Cláudio Manuel da Costa, lá atrás. É um veio que rente, e há um parentesco muito nítido entre o Cláudio Manuel e o Carlos Drummond de Andrade, e, curiosamente, no século XX, também, além de Drummond, um irmão de Maria Ângela Alvim, este vivo ainda, o Francisco Alvim, hoje residente em Brasília. Aproveitando o que dizia Sônia Viegas, contrapondo Fernando Pessoa e Drummond, num ensaio dela sobre o Fernando Pessoa, esse primeiro veio que eu tentei recortar, ele se caracteriza por um uso de uma linguagem poética buscada num sentido do absoluto. A linguagem se absolutiza, cobrindo o mundo. Ela é a direção para a qual a poesia se movimenta. Ela se torna, no dizer de Sônia Viegas, o grande sujeito, né? A própria linguagem da poesia se torna o interlocutor do poeta para a criação de um outro mundo. Um mundo num plano absoluto, um mundo que é percebido pelo leitor como um mundo mítico, praticamente. O segundo veio, que a Sônia Viegas, bom, adaptando, né, uma reflexão dela ao recorte que eu propus, né, como ela falava sobre o Drummond, é de uma palavra poética que busca um compromisso com a realidade. Não tanto por um parti-pris ideológico ou por um engajamento político, mas pela sensação experimentada pelo poeta de não ter para ele outra alternativa, senão um mundo presente, né? Por estar barrado num movimento de ascese. O enfrentamento do não ser seria uma característica desse segundo veio, enquanto que a busca do ser, né, e o desejo de afirmar um contato com o ser, com esse absoluto, é uma característica do primeiro. Para tentar encarnar isso em 2 exemplos, né, eu citaria um pequeno poema da Maria Ângela Alvim, né, que eu identifico com o primeiro veio do absoluto, quando ela diz assim: os finos dedos do vento contaram os meus cabelos, meu corpo é o violino nos dedos leves do vento.
A gente tem numa notação muito breve, um contato com uma poesia na qual o poeta tem uma grande liberdade de articular os significantes sem se prender ao caráter referencial da linguagem. Nós sabemos que o dedo não tem ventos, né, e que não é possível contar os fios de cabelo pela ventania. No entanto, isso é possível nessa poesia, né? Esse veio da linguagem absoluta possibilita isso, e uma série de experiências para o leitor ficam disponibilizadas a partir daí. Um exemplo do veio contraposto é um poema chamado Opaco, de Carlos Drummond de Andrade, no qual o poeta começa assim: noite. Certo, muitos são os astros, mas o edifício barra a minha vista. Nós temos, então, um edifício que se percebe, né? Nós visualizamos essa cena, não há uma exploração arbitrária dos significantes, né? Há ao contrário, uma sensação de que a elevação da visão até os astros, a um plano que você poderia decifrar num sentido místico, espiritual, está barrada, né? Isso tudo se conduz no poema de uma maneira sensacional a fim de confundir o significado a própria polissemia da palavra vista. De repente, no final do poema, o leitor tem a sensação de que a vista não é só a visão do indivíduo, mas é a própria paisagem, né? A vista que se tem da janela de um apartamento, né? Enfim, um tema muitíssimo explorado pelo Drummond, como vocês sabem, né? Na poesia do Cláudio Manuel da Costa, né, dá-se às vezes um movimento que dispara para uma certa visão, algum vislumbre de um ser, de um ideal superior, mas é imediatamente frustrado por um movimento oposto. É muito nítido esse mecanismo trabalhando até nas rimas que muitas vezes ele seleciona, né? Lírio subiu, delírio reconheceu a frustração daquela imagem, né? Engano, desengano, né? Penha, despenho. O Cláudio Manuel sabe explorar, né, pela via da rima também esse lado. O veio, então, de uma poesia mais rente, às vezes subterrânea, do subsolo, mineral, é um veio que conduz a um reconhecimento do tempo, da passagem do tempo, e também inclina ao escrutínio da paisagem, uma pesquisa da paisagem, uma pesquisa da memória projetada na paisagem. Então, eu trouxe aqui 4 sonetos, não sei se ainda tem tempo, já faltam 5 minutos. 10. Então, vamos tentar explorar um pouco os poemas que eu trouxe aqui. Eu poderia ter selecionado, seria o caminho mais óbvio, o tema da pedra, né, que é muito presente, muito, presente até nos nossos arredores, aqui com essa serra áspera, maravilhosa, aqui que nos faz uma espécie de berço sobre Diamantino, né? Mas eu escolhi o tema da noite e do olhar, uma relação entre o tema do olhar e da noite, especialmente porque notei pelos escritos de Sônia Viegas sobre poesia uma preocupação específica com o tema do olhar. Eu tenho a impressão de que ela ainda escreveria muito sobre a esse respeito, né? Ela se fixa muito nisso no texto dela sobre Camões. Então, tenho aqui um primeiro soneto do grande Cláudio Manuel, meu velho conhecido, que não me larga já há muitos anos, né? E é um soneto sobre uma situação em que amanhece, né? Bom, o desenho que eu vou fazer aqui vai mostrar que esses veios, né, que eu separei um pouco esquematicamente demais, na prática eles têm muitos pontos de contato, né? E isso define muito, né, quer dizer, a possibilidade de uma inscrição, né, estender-se até a outra, né? Isso define um pouco também a grandeza desses poetas, né? Não estou trazendo aqui ninguém desimportante para vocês, né? São 4 poemas de 4 poetas que considero grandes poetas. O Cláudio Manuel da Costa tem aqui um poema do amanhecimento, né? E o interessante é que quando amanhece, é aí que se torna impossível a visão, né? Porque a visão de quê? A visão de um ideal pretendido, né? Cuja contemplação é noturna.
Então já rompe Nise a matutina aurora, o negro manto com que a noite escura, sufocando do sol a face pura, tinha escondido a chama brilhadora. Que alegre, que suave, que sonora aquela fontezinha aqui murmura. E nestes campos cheios de verdura, que avultado o prazer tanto melhora. Só minha alma em fatal melancolia, por te não poder ver, Nise adorada, não sabe ainda que coisa é a alegria. E a suavidade do prazer trocada, tanto mais aborrece a luz do dia, quanto a sombra da noite mais lhe agrada. Então, trata-se de um comprazimento na noite, uma visão de um ideal que só é vislumbrável por dentro, na escuridão noturna. É um não ver de dia o ideal. Você tem uma primeira estrofe, que é o amanhecer. A segunda estrofe é o que essa luz natural permite ver, o lugar ameno, basicamente, na tópica da poesia clássica. Chama atenção para a palavra verdura, aí, uma certa fecundidade, presente desse lugar ameno. O primeiro terceto demarca uma ruptura entre um mundo exterior e o poeta, e, por fim, tudo isso é amarrado numa declaração de comprazimento na noite. Quer dizer, mais lhe agrada a sombra da noite do que a luz do dia. O segundo poema também é um soneto, e agora é um salto grande para o século XX, com essa poeta que merece ser mais bem conhecida. Tem algumas edições, a última edição foi feita em Portugal, 2002, 2000, por aí, uma boa edição. E eu acho que esse soneto aqui, para quem não conhece, vai dar uma boa medida do tamanho dela. É realmente espantosa a poesia dessa mulher, que morreu muito jovem também, infelizmente. Tu, pantera, escura noite, largando o pelo na treva, a luz se mescla, amarela, ilustra o dorso da serra. Que sol, girassol de encosta, moeu seu grão nessa esteira? Que lua sangrou-te a fronte, ó noite escura, pantera? Um astro brilha em melaço. Orvalho da fome negra poreja tua língua inerme. Rompendo, o verde te cega. O olhar se aquieta em cisternas, e a aurora baixa em teu rastro. De novo, uma situação de amanhecer que torna a visão impossível. É o amanhecer que cega essa visão interior buscada pela poesia. Então, não ver de dia o ideal. Só que aqui o ideal está identificado com a própria noite, um pouco alegorizada na figura dessa pantera, e a presença da noite um pouco animaliza toda a paisagem. A serra tem um dorso, a gente tem a sensação de que essa serra é animal também, quando a luz vai chegando sobre o dorso da serra. O segundo quarteto tem um jogo interessante do sol, girassol, um pouco trazendo para o verso, com pouquíssimos recursos, essa imagem da recorrência do dia, o ciclo do dia. Afinal, nos tercetos dá-se uma relação surpreendente, completamente construída nesse plano da linguagem absoluta manejada por essa poeta. Do primeiro veio, sem dúvida, uma relação surpreendente entre a palavra orvalho e olhar, uma relação que se dá basicamente pelas homofonias, pelas coincidências fônicas dessas palavras, não respaldadas de maneira nenhuma pelos significados delas, mas que faz muito sentido, tudo aqui, porque esse amanhecer faz com que o olhar possível na noite, o olhar que vislumbra essa pantera em ação, movida por essa fome negra, que talvez seja a melancolia do poema anterior, esse olhar se liquefaz de dia. Aquela verdura do poema do Cláudio Manuel da Costa, aqui presente na palavra verde, cega o olhar noturno que a poesia busca. E o olhar se liquefaz e se aquieta no amanhecer, depositando-se como o orvalho nessas cisternas. O olhar se aquieta, há uma quietação. De dia a pantera dorme, basicamente é isso que ela diz, mas a pantera é a vida real. O amanhecer cala ou cancela a vida real, ou torna invisível o real a ser visto. É a primeira vez que eu uso isso aqui. Fantástico.
E aí, quer dizer, se nós temos então esses dois veios que eu separei, vocês percebem que eu estou trabalhando um pouco para relativizar o meu próprio esquema, né? O leitor de Emílio Moura perguntaria, mas e o Emílio Moura, então, onde é que ele se encontra? Né? É um poeta que está sempre disposto a fazer uma afirmação de um mito, né? Como uma espécie de redenção para uma tremenda, para essa carência da qual Sônia Viegas falavam, né, que eu mencionei no início, né? Então talvez, quer dizer, isso nos encaminhasse a aproximá-lo mais do primeiro veio, né? Mas eu vou tentar mostrar que não, que ele está mais enraizado no segundo veio, e o parentesco dele com Drummond não se deve só à proximidade do nascimento, porque nasceram no mesmo ano, né? Mas a acho que uma congenialidade. Mas sobre o Emílio Moura, aqui fora nós temos na exposição sensacional que foi preparada algumas coisas, inclusive trechos do prefácio incrível que o Drummond escreveu para um dos livros dele, em que o Drummond aponta o que é mais óbvio nesse poeta, né, que é o poeta mais interrogativo, né, da poesia brasileira, sem dúvida nenhuma. Praticamente não há um poema em que não haja interrogações, e há poemas em que só há interrogações. Né? E as perguntas não são daquele tipo de pergunta retórica, né, sem nenhum caráter pejorativo no uso da palavra retórica aqui, né, cujo efeito é trazer à mente do leitor não uma dúvida, mas uma afirmação. Né? Aquele tipo de pergunta que é: de que vale... E a gente já entende que a resposta para essa pergunta é uma afirmação, não vale nada. Não, as perguntas são perguntas sem resposta, né? São perguntas que movem uma perplexidade permanente. E isso me faz trazer o Emílio Moura para esse segundo veio, interrogativo mais do que afirmativo. Mas acontece que, na poesia do Emílio Moura, numa certa altura, dá-se uma afirmação brilhante de um mito, né? Que é associado a uma figura feminina. Isso leva o Drummond a dizer uma coisa, né, que diz, é uma poesia feita aparentemente para nos conformar na melancolia e que, contudo, nos alça a um estado assimilável ao êxtase. Isso confunde o meu desejo de trazer o Emílio Moura para o Veio Segundo. Né? Mas eu discordo do Drummond nesse ponto. Né? Cometo essa heresia, né, com o maior respeito e uma grande admiração também. Inclusive, esse texto é muito bonito, um texto do qual eu discordo. Essa afirmação do mito na poesia do Emílio Moura raramente se dá sem uma imediata constatação da frustração dele. Esse é o primeiro argumento que eu levantaria. Mas o segundo argumento, que eu acho que é o mais poderoso, é o seguinte, é uma pergunta também. Essa é uma pergunta retórica. Qual é o mito que se anuncia declarando-se mito? Não é? Nenhum. Não é? Então, e na poesia do Emílio Moura, a palavra mito vai na frente da apresentação, da afirmação do mito. Né? Ele já chama de mito, né, aquela visão. Né? Então, é uma poesia mais da frustração do mito, da tremenda insegurança. Né? Parece que ele está tendo um trabalho incrível para manter aquele mito de pé na poesia. E não é à toa que um dos segmentos da poesia dele se chama a desaparição do mito. Né? Mas esse soneto aqui, impressionante, é de um segmento posterior, chamado, se não me engano, o instante e o eterno. Né? Esquecida do tempo, a alma procura algo que já não é, porque era tanto. Onde amor se desfez, se ainda perdura a luz que nos mandava e se fez pranto. Algo vibra de novo, algo que a pura força de ser revela o próprio encanto. Luz que a noite mais cega, mais se apura, trêmula voz transfigurada em canto. Voltam fluidas lembranças à retina, cálidas formas, luzes de extramundo. E a saudade de amar, que a amar ensina, a mente não, mas a alma há de deter no que tem de mais límpido e profundo, o que, embora fugaz, vive do eterno. Então, trata-se de um não ser por ter sido. Né? O preço de ter sido é vir a não ser. Né? Esse é o conteúdo da primeira estrofe, né, do primeiro quarteto. Isso que nos coloca esse problema. Né? Eu trato aqui de que não é porque foi tanto, foi demais. Né? E a noite mais cega não cancela a luminosidade da memória desse ter sido.
né? E o conteúdo do terceto primeiro é isso, é o que foi, que não é mais, mas que ainda é na memória, né? Voltam fluidas lembranças à retina. É uma comunicação imediata com a poesia do Cláudio Manuel da Costa, os sonetos do Cláudio Manuel da Costa. Muitas vezes, né, você vê no miolo do soneto o poeta entrega uma rememoração do que não é mais, né? Esse é um tema bastante enraizado na poesia desses poetas. Por fim, né, o segundo terceto qualifica esse não ser por ter sido, né, que é essa ideia do que vive do eterno tendo sido fugaz, né? No entanto, essa vida do eterno depende de uma instância particular do sujeito, né? É uma necessidade, quer dizer, o soneto aponta para uma necessidade da vida interior para que o que foi continue a ser em algum plano, né? E nesse plano, quer dizer, a visão é noturna, né? A noite mais cega, né, não cancela essa luminosidade. Então nós estamos aqui, eu estou tentando conduzir vocês por esses ofícios noturnos da poesia mineira, né? E vou encerrar com um soneto do próprio Carlos Drummond, cujo título assim, poderia servir para essa recolha toda, né? São poetas habilitados para a noite, né? Que sabem dirigir, né? Tem a carteira de habilitação porque vêm de noite, né? Estando mais próximos de um veio ou de outro, trata-se disso, né? A possibilidade de ver um ser possível, mesmo que seja um tecido, né, noturno, né? E o poema do Drummond é bastante... Vai-me a vista assim baixando, ou a terra perde o lume? Dos 100 prismas de uma joia, quantos há que não presumo? Entre perfumes rastreio esse bafo de cozinha. Outra noite vem descendo com seu bico de rapina. E não quero ser dobrado nem por astros, nem por deuses, polícia estrita do nada. Quero de mim a sentença, como até o fim o desgaste de suportar o meu rosto. Agora trata-se de não ver de noite, porque nesse poema anoitece, também como no poema anterior. Trata-se de não ver de noite o mundo e ver-se a si próprio numa dimensão agora mais precisa, uma dimensão da solidão, e do desamparo e da tremenda responsabilidade que advém daí. Então a primeira estrofe anoitece, com esses versos 3 e 4 completamente surpreendentes, né, porque ele salta de uma interrogação acerca do fenômeno que está acontecendo em volta dele, que é o descer da noite, e para uma elaboração completamente insuspeita ou surpreendente sobre enfim, tudo que você não vê no que há muitas vezes diante de si, né? Diante da gente, né? Os 100 prismas de uma joia, quantos há que não presumam, né? Uma certa necessidade de aceitar a insuficiência do nosso conhecimento, do nosso olhar. O quarteto seguinte mostra, quer dizer, agora que escurece, outros sentidos, né, precisam vir à tona para o mundo ser perceptível, né? Então vem uma coisa com o olfato em primeiro lugar, mas depois volta nos versos 3 e 4 dessa estrofe, né, uma visão, mas agora já é uma visão para dentro, né? Outra noite vem descendo com seu bico de rapina. Agora não é mais a noite do lado de fora da janela do apartamento, né? Uma noite para dentro. O terceto inicial é uma constatação bastante arrogante, até de um desamparo, né? Desamparo que o poeta pretende encampar como uma condição e como uma espécie até de despeito. Eu não quero ser dobrado. É um desamparo que o cético assume, né? Não quero ser dobrado nem por astros nem por deuses. Polícia estrita do nada. Um verso bastante contundente. Quero de mim a sentença. O último terceto, então, é essa
né? Ver-se na noite a si próprio, nos seus limites, na sua solidão, em si mesmo, no desgaste do seu rosto, na sua condição humana, né? Com todos os seus limites, né? Eu diria que essa habilitação para a noite, que de alguma maneira esses 4 poetas cumpriram na sua poesia, ela, de um modo ou de outro, por um veio ou por outro, conduz a esse reconhecimento de um desamparo como uma condição do homem, uma condição humana. Desamparo que, no entanto, implica a necessidade da responsabilidade e traz à tona uma penosa liberdade, né? Que o poeta tem o campo da linguagem para exercê-la e os leitores têm o campo da vida. Obrigadíssimo. Passando já diretamente, professor Marcelo, né? Boa tarde. Eu quero agradecer primeiro o convite de participar desse evento, expressar o meu prazer de estar entre os amigos da Faculdade de Ciências Econômicas, são amigos mesmo, são de longa data, né? E a honra de poder de apresentar aqui, fazer uma homenagem à Sônia Viegas, por quem eu tenho muito carinho, admiração, e eu vou apresentar em linhas gerais a dissertação de mestrado da Sônia, que ela defendeu em 77. Sônia Viegas foi professora no Departamento de Filosofia da UFMG até 1989, quando ela morreu muito jovem. Ela defendeu a dissertação em 77, foi publicada pela coleção Filosofia lá da Loyola, do Padre Vaz, em 85, e o ano passado nós reeditamos, então, na celebração dos 20 anos da sua morte. Então, agora, 33 anos depois da sua defesa, entre outros escritos de filosofia dela, a dissertação de mestrado, que é sobre o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Então, é muito oportuno estar aqui em Diamantina, justamente, para falar de Guimarães Rosa, mas falar de Sônia Viegas falando de Guimarães Rosa. Eu vou apresentar as linhas gerais, né, e depois mais apresentar o trabalho dela, né? A tese da Sônia, que é uma dissertação de mestrado, mas é uma tese, porque a Sônia era sempre muito ousada e muito autoral na sua filosofia, né? Muito autônoma para pensar, é que o escritor Guimarães Rosa, através do relato poético das viagens do jagunço Reobaldo pelo interior de Minas Gerais, faz uma ampla reflexão filosófica sobre o sentido da existência humana no mundo. Basicamente é isso. Reobaldo é um personagem que narra em primeira pessoa, por um interlocutor anônimo, os seus feitos, suas viagens, suas conquistas e sua trajetória de jagunço que ele era, guerreiro, para chefe de bando. E também inclui aí os seus, vamos dizer, seus amores, né, que fazem parte dessa... A ideia que orienta a pesquisa de Sônia é que a ação humana só encontra o seu acabamento pleno na medida em que ela é contada ou narrada, ou seja, na medida em que ela vira palavra. É assim que agir e falar, fazer e pensar, de opostos e conflitantes que são, encontram a sua integração efetiva. Ação e palavra se integram no relato que, ao contar os fatos, os constitui ou os inventa, transformando a ação em significação. A narrativa explora as brechas do acontecido, a Sônia chama isso de veredas, justamente. O título da tese é A Vereda Trágica do Grande Sertão. A narrativa, então, explora as brechas, veredas do acontecido, explicita as suas possibilidades, recria suas significações mais ou menos explícitas, mais ou menos conscientes, antes, durante, mas principalmente depois da ação feita. Isso é um tema recorrente da reflexão da Sônia nos escritos, nas suas aulas também. Essas duas dimensões
prometeica e epimeteica da racionalidade humana, né, tirada da mitologia antiga, grega. O Prometeu sendo esse que vê antes, pensa antes, então essa dimensão prospectiva, planejadora da racionalidade, e epimeteica, esse que pensa depois, né, essa tomada de consciência no a posteriori, que seria propriamente o espaço da reflexão teórica, né? Mas ela joga com essas duas dimensões. Qual que prevalece? Na reconstituição do feito e da ação, se nós estamos pensando no passado, mas ao mesmo tempo, para que nós estamos pensando no passado, no depois? Será que o Prometeu não prevalece? Será que nós não recuperamos o passado, não é em vista de um para frente, de um futuro? Então, entre as duas dimensões tem um jogo aí. É um tema bom que ela explorava muito. Esse caminho de que a palavra resgata a ação do herói é um caminho tipicamente ocidental, clássico, podemos dizer, desde os gregos, que é confiar à palavra a busca da verdade das coisas. E Sônia explora isso não só com a filosofia grega antiga, mas também com a ampla formação que ela tinha de filosofia moderna, francesa, alemã, contemporânea, que é mergulhando no particular do vivido que nós vamos buscar alcançar a universalidade maior do ser humano, contando as pequenas coisas da vida do jagunço, que o poeta João Guimarães Rosa faz uma antropologia filosófica poética, né? Uma reflexão profunda, abrangente, na qual devem poder reconhecer-se não só os mineiros, mas também os gregos e os alemães, vamos dizer assim, e os baianos. É por isso que o ser humano, então, é uma estrutura maior, que, se for contada, essa estrutura, se for contada com proeza e beleza, se revela no para-além do pequeno, transcendendo o miúdo do vivido, sem perder esse enraizamento no particular. Esse trajeto, ação, palavra contada, sentido humano maior, vem então desde Homero, né? Os heróis gregos são constituídos assim, não basta fazer, tem que ter o poeta que o conte depois e resgate a memória, levando a dimensão do patético, do particular, para a dimensão do ético, que é a constituição do valor universalmente constituído, uma formulação hegeliana clássica de Homero, que Sônia pega e aplica a Guimarães Rosa e Grande Sertão. O cidadão da cidade antiga, né, ao assimilar as narrativas épicas dos feitos heróicos, assimila os valores maiores que devem guiar a sua ação. É pela assimilação da história do guerreiro que o cidadão se torna guerreiro moral, vamos dizer assim, de fato. Forte, corajoso, moderado, sábio, justo, todas as excelências, as virtudes. É pelo assemelhamento ao valor encarnado na ação heróica, bela, narrada, que o homem comum se torna excepcional, se torna excelente, valoroso, sendo então capaz de tender à realização plena da sua potencialidade humana. Mas, aí vem a perspectiva própria, a perspectiva da Sônia vai muito além desse esquema clássico, né? Ela parte de uma avaliação, e a introdução do texto dela, vou falar um pouco mais, da palavra, uma avaliação do papel da linguagem e da palavra, vou chamar de filosófico-científica, da dimensão conceitual da linguagem, para mostrar justamente a sua insuficiência e a sua incapacidade de dar conta, vou chamar, do real vivido. E o que denuncia, e a instância que denuncia essa insuficiência, essa precariedade da linguagem conceitual, é justamente a poesia. A experiência contemporânea da fragmentação e do absurdo, da violência não significada, da pobreza de espírito, da fragilidade, da brutalidade dos sem palavra, é denunciada pela palavra poética, que então exige, segundo a Sônia, a formulação de uma filosofia poética, capaz, talvez, de fazer o perigoso percurso pelo sertão mineiro, junto com o jagunço e Reobaldo. O sertão, então, se transforma numa realidade espacial, que também é mais do que isso, é geográfica, é física, é cultural,
psicológica, é a subjetividade do indivíduo que narra, né? Viver é muito perigoso, é o bordão clássico do texto. Tudo na vida pode ser reconsiderado e redescoberto, não há aquisição definitiva do sentido. A conclusão do trabalho de Sônia é negativa, Riobaldo não se torna um herói. As questões são muitas, vou escolher duas. O livro Grande Sertão, então, organiza e unifica uma experiência, um espaço cultural. Mas que denúncia essa obra contém em defesa do espaço cultural que é o sertão? Por que, entre jagunço e chefe de bando, Riobaldo não se transforma em herói? E a resposta, eu proponho também lendo Sônia, a sua subjetividade do jagunço não se resolve, finalmente, na objetividade ética do valor, como acontecia no herói antigo. O problema moral permanece sem solução até o fim do romance. Seu amor injustificado, por exemplo, é um caso. A guerra permanece absurda, os sertanejos permanecem afogados na ignorância, na miséria, na particularidade do conflito de interesses. O fazendão de Deus não passa de um sonho não realizado por Riobaldo. Riobaldo, na verdade, é um anti-herói. Ao fim da guerra, os despossuídos continuam injustificados na sua miséria e na sua inocência. O sertão é um mundão de ausências. A morte, a doença, o abandono não cessam, no fim das contas, nem no fim do conto. O sertão do Grande Sertão, do ponto de vista cultural, permanece uma aporia, um impasse. Mas permanece alguma coisa que seria essa exigência de justificação, exigência de busca, essa busca de sentido. Um modo de agir possível, ético, delineado e indicado pela palavra, justamente pela força da palavra poética, não mais pela palavra puramente conceitual. Uma possível autonomia significativa, de significação do sertão, cultural do sertão, que a palavra poética, obviamente, não realiza de fato. Como que ela poderia fazê-lo? Não é o caso, né? Ela não é capaz de fazer essa tarefa que é histórica do desdobramento e da autonomização cultural do sertão. E a pergunta que no texto faz é: a cidade acaba com o sertão? Acaba? No Grande Sertão, a guerra traduz a contradição entre o meio rural e o meio urbano, contradição que não encontra saída. A recriação poética a expressa, mas não a justifica, efetivamente. Essa oposição aparece, por exemplo, nós não temos tempo de fazer isso aqui, em duas instâncias, a oposição entre Zé Bebelo e Riobaldo. Não sei quanto que as pessoas conhecem os detalhes mais da narrativa, né? O Zé Bebelo sendo um líder, mas que acaba, o Zé Bebelo desiste da lida, ele vai para a cidade, vira comerciante. De algum modo ele representa, sugere a Sônia, e ela está usando a Valnice Galvão. Ele é esse princípio centralizador, republicano, por oposição à vigência do sistema coronelista, do qual o Riobaldo faz parte, né? O Zé Bebelo é aliado do governo, ele é financiado pelo governo, as armas são uma espécie de legalismo republicano e urbano que vence, e o Riobaldo está do outro lado, né? do lado. E, de algum modo, o Riobaldo, ao narrar, ele traduz essa ruptura entre esses dois mundos, essa ambivalência, que não tem, certamente, se não tem justificação ética, também não tem justificação política, né? O Zé Bebelo vai para a cidade e vira comerciante. Uma outra dimensão da oposição, que eu acho que é mais importante para a Sônia, que ela vai ser onde ela vai trazer atualizar, vamos dizer assim, a tragicidade do herói, da versão antiga para a versão contemporânea, é o fato do Riobaldo ser o próprio narrador do seu trajeto, da sua travessia, do seu périplo. Ele é o próprio poeta do seu feito.
né? Como se Homero e Aquiles coincidissem no mesmo indivíduo. Essa coincidência que é o problema e a tragicidade do herói, que não é herói, né? Tem também e esse narrador se posiciona como um interlocutor anônimo, né? Que traduz de algum modo de novo essa contradição da cidade e do rural. O silêncio do interlocutor, que sempre solicita e faz com que o narrador, que é também o herói, se explicite cada vez mais e chegue a um ponto de levar ao máximo as suas contradições e a sua incapacidade de encarnar o valor que ele, enquanto narrador, deveria construir na narrativa. Culturalmente, o sertão não consegue, então, manter sua autonomia, vamos dizer assim. Ele perde as suas potencialidades em contato com as forças destrutivas e monopolizadoras da civilização urbana. Ao final, a Sônia promete um aprofundamento da questão e que ela não, com relação a esse silêncio do interlocutor, e também tentando pensar no papel dela, intérprete, filósofa e crítica, né, um terceiro elemento nesse diálogo do narrador consigo próprio, do narrador com o interlocutor anônimo, que poderia ser o Guimarães Rosa, e esse terceiro elemento que é ela fazendo a leitura da narrativa. Isso, em linhas gerais, tem uma introdução e 6 capítulos a dissertação. A introdução ela é bem ampla, ela faz um grande levantamento sobre essa questão da linguagem na filosofia contemporânea. Ela vai rápida, mas abrangente e contundente, ela vai, sei lá, da poesia grega a Mallarmé, poesia francesa contemporânea, para mostrar essa impotência, esse poder impotente da palavra, né? Dessa pretensão da tradição da palavra com um compromisso epistêmico, cognitivo, de dizer a verdade, conhecer o real. Ela vem até em Nietzsche, que é um ponto decisivo para ela na filosofia contemporânea, dessa constatação da incapacidade da linguagem conceitual, essa espécie de descrença no poder esclarecedor do conceito, que aí ela traduz, ela explora em termos de uma tomada de consciência trágica da impotência da palavra, né? A inutilidade das palavras, a incomensurabilidade do enigma do ser. A verdade são metáforas gastas, é um trecho clássico do Nietzsche, que a Sônia usava, né? Poderia ler, mas vai tomar tempo. Nietzsche fala isso, né? A verdade são metáforas gastas que se esqueceram que são metáforas. As palavras que diriam a verdade agora valem não mais como moedas cunhadas, valem mais só como metal gasto. Elas perderam a sua capacidade de dizer, né? E o Nietzsche, e ela adota essa posição. O homem artístico se opõe ao homem teórico. O homem artístico é superior ao homem teórico. Faz a crítica da ilusão racionalista, a recusa da possibilidade da tradução conceitual da realidade. A cultura contemporânea é dominada pela funcionalidade técnica, as palavras são vazias, as imagens são vazias, as significações são insignificantes, são efêmeras. Eu pensei nisso há pouco tempo, fiz uma pergunta para o Arnaldo Antunes, estava lá na UFMG. O Arnaldo Antunes estava lendo poesia com um pedaço de papel assim e jogava o papel fora. Ele lia e jogava o papel no chão. Eu falei, está parecendo essa coisa de palavra como lixo, né? Ele falava e a palavra virava lixo imediatamente. E me lembra também de um filme, foi a pergunta que eu fiz para ele, do Wim Wenders, aquele Lisboa, não sei, alguma coisa em Lisboa. Sobre o céu de Lisboa. Em que tem um cineasta que fala sobre isso, né? Que nós temos agora, nossas imagens viraram, nós temos agora que arrumar um lixo para as nossas imagens, porque nós temos que ter algum lugar, é tanta imagem, tanta uma hipertrofia de imagem, que nós temos que ter um lixo de imagem. E aí tem essa espécie de cineasta ingênuo que faz cenas que ele não vê e guarda.
Ele filma, mas não olha, não assiste às imagens que ele mesmo fabricou, para que elas não entrem nesse circuito do excesso e não se tornem imagens gastas, imagens lixo, né? Não sei se ingenuamente, mas interessante, né? Porque o que é uma palavra não... que é uma imagem não vista é o quê? É uma palavra não dita, é uma palavra não ouvida, também pura, que coisa é essa também, né? Não sei. Essa coisa desse desgaste da palavra que o Nietzsche aponta, a Sônia sugere e aplica na leitura do Guimarães, né? As palavras, na perspectiva contemporânea, não são mais o lugar do sentido, mas o espaço onde chegam intraduzíveis ressonâncias do real, atestando das palavras, impotência. Em Mallarmé, a palavra e seu poder impotente. O silêncio, então, é denúncia, o sintoma dessa incapacidade. Ela usa Kafka, Camus, Kierkegaard, não na tese, mas em outros textos ela usa Beckett também, essa coisa do absurdo, né? Da tragédia do cotidiano, do absurdo, do aparentemente concatenado e lógico, que nos convence, desse estranhamento, da experiência do estranhamento do cotidiano, etc. E dessa proposta de uma reversão do sentido que a palavra poética apresenta de maneira desafiadora, como uma denúncia, dizendo a solidão, o desespero e a angústia das pessoas. Trata-se da indigência do discurso e sua capacidade de expressão justamente pelo que não dá conta de dizer. Não mais um discurso da razão com R maiúsculo e no singular, mas agora a palavra é obrigada a buscar a linguagem, racionalidades, um R no minúsculo e no plural. Não mais esse otimismo do racionalismo do século XIX, né, sei lá, iluminista ainda, mas uma racionalidade no plural que nós, agora, final do 20, início do 21, já estamos mais familiarizados. E ela aprofunda, eu vou ter que escolher a minha leitura, curiosamente ele fala que da noite, ela evoca inclusive Aristóteles, o Problema 30, a gente estava falando outro dia, um texto de Aristóteles pouco estudado, sobre a melancolia e desse filósofo poeta como aquele que tem sensibilidade para a noite, justamente o tema que ele escolheu aqui, né? Tem uma nota em que ela faz uma referência, essa retomada da cumplicidade entre filosofia e poesia, ou especulação teórica e poesia, na perspectiva contemporânea, mas retomando momentos do filósofo antigo, né, de Aristóteles. Ela usa Merleau-Ponty, uma fenomenologia francesa, né? A filosofia é reconversão do silêncio e da palavra um no outro. Nós usamos a linguagem de maneira cotidiana, de um modo tal que as palavras que ficam à nossa disposição como se elas fossem coisas prontas, sendo que, ao fazermos isso, nós construímos uma camada de inautenticidade na nossa existência. As palavras não são objetos prontos, nem coisas das quais nós nos servimos, né, como se irrefletidamente e convenientemente. É preciso refazer a lógica do cotidiano, problematizar essa experiência que nos leva a tornarmos aprisionados, prisioneiros das significações prontas, as palavras que são signos funcionais e permutáveis, de novo, moedas gastas, e a função dessa problematização, para sair desse aprisionamento, seria de uma filosofia poética, né, como ela propõe. Toda linguagem autêntica é indireta e alusiva, ou então silêncio. Uma outra coisa importante que eu pensei hoje na discussão da École dos Annales, que ela reconhece também a partir de filosofia contemporânea, que a inautenticidade da nossa existência e do nosso uso da linguagem reside na desvinculação entre temporalidade e ser.
como que nós pudéssemos pensar a realidade independentemente da dimensão da temporalidade, coisificando, reificando dimensões que, na verdade, são processos, são modalidades da temporalidade. E que essa linguagem poética nos poderia ajudar a recuperar essa multiplicidade de níveis de significação e de movimento da realidade como processo. A verdade não é mais do que um vestígio que permanece nas palavras do modo como nós os usamos, nessa espécie de poética da indigência e da negatividade, né? Não sei, eu acho que eu já usei meu tempo, né? Sim. Aí agora eu teria os 6 capítulos da tese, eu não vou fazer. Para fechar, né? Eu vou só... eu acho que eu vou ler a introdução, o resumo dela, vou ler o resumo que ela faz. No caso, só um toquinho aqui, no caso do Riobaldo, porque eu falei muito genericamente, ela mostra isso o tempo todo, detalhadamente, no texto do Grande Sertão. Essa possibilidade da heroicização pela narrativa, né, de um poeta que narra os feitos de um herói, e depois, à medida que ela vai construindo essa possibilidade de heroicização, ela vai constatando a incapacidade do jagunço efetivamente se tornar um herói, né? Então tem essa dimensão de construção da heroicização, a possibilidade do Riobaldo virar um líder como o Medeiro Vaz, por exemplo, que é de fato, o Medeiro Vaz, ele realiza esse projeto, ele é um fazendeiro rico, que queima a fazenda, abandona os túmulos familiares e sai só com o cavalo e o seu revólver, distribuindo justiça. Um cavaleiro andante. Medeiro Vaz é um herói. Já o Riobaldo, o trem fica mais complicado. As forças antagônicas não se deixam sintetizar na ação narrada, na ação do Riobaldo, narrada pelo Riobaldo. A vereda trágica é isso, né? Essas brechas na fala dele, na perspectiva dele. Tem a famosa travessia do liso do Sussuarão, em que ele faz um pacto com o diabo, aquela história toda. Entre o vivido, a narração do vivido e a construção do sentido maior. Esse impasse dessa leitura linear da constituição do herói, por causa das fissuras na linguagem do narrador, que é o próprio herói, o jagunço, o herói, o narrador, esse jogo dos três, né? A autonomia da consciência é ameaçada pela incerteza do mundo, que é o sertão. O narrador não encontra os parâmetros da sua ação no passado. Prevalece, então, a contingência, a fragilidade, o perigo, que não são superados pelo esforço de significação construída, né? O caminho épico, então, se torna trágico, né? Eu vou ler só a introdução, depois fica como propaganda, vocês animem a ler, para mediação do acesso. Na introdução, na tese, na dissertação que ela publicou lá na UFMG, ela tinha essa introdução. Na edição da Loyola, eles tiraram. Aí eu voltei, eu que organizei essa publicação com as meninas, as filhas da Sônia, eu voltei com o resumo, que é dela, e ela mistura o texto dela com o do Guimarães Rosa para fazer o resumo. Ela não resiste. Então, seria o resumo, essa abstract que a gente faz, né? Sônia viveu numa época anterior a essa burocratização da vida acadêmica que nós vivemos agora. Nesse livro, no 3º volume dessa montagem de texto que a gente fez, dessa edição que a gente fez, ela faz um depoimento, o Hugo Amaral lembra de um depoimento que ela teria feito na época, 20 anos atrás, sei lá. Ela fala assim: nós ainda vamos virar os burocratas das nossas próprias carreiras, né? Nós, professores universitários. Então, o abstract dela é um poema. Ela não era ainda essa cultura nossa de... Eu vou ler o resumo da dissertação, então, que é Sônia e Guimarães misturado. O que houve? O vivido, a lembrança. Mas o vivido longe e alto é caminho do que houve e do que não houve. Se o vivido pode ser penetrado pela memória, a via de acesso à palavra é matéria de muita especulação e de muito sonhar.
Parece que Reobaldo pretende enveredar-se na lembrança, em busca da palavra que lhe fale a verdade. O que é, todavia, a verdade sem a força? Aí é uma pergunta. O que é, todavia, a verdade sem a força do que ficou apenas sugerido, sem o estímulo dos desejos não confessados, sem os enigmas tardiamente desvendados ou tardiamente construídos? A narração não traduz o vivido. Ela é testemunho do passado, mas é, sobretudo, fonte da recriação do seu sentido. A narração desafia a verdade. A exigência de enfiar a ideia e achar o rumuzinho forte das coisas depara com a subjetiva incerteza frente a um possível encarnado no vivido e que agora possível, abandonado pela força persuasiva da ação, faz da palavra o seu domínio. Citação. O que é que vale e o que é que não vale? Reobaldo atravessa um mundo de sombras, sente que fala demais, resvala, mas é preciso que brote uma luz. Povoa-se a narração de vertentes insuspeitadas, de possibilidades construídas pela velhice. Não, quando ele está narrando, ele se refere a ele mesmo como um barranqueiro. Ele já parou de... Invenções do gosto de especular ideia. Possibilidades que vêm superpor-se ao acontecido, obrigando certas coisas passadas a fazer balancê e se remexerem dos lugares. O que eu falei foi exato? Foi, mas teria sido? Isso aí. Passar então diretamente para o nosso último expositor da tarde de hoje, tarde e noite de hoje, né? Professor Hugo. Obrigado, Maurício. Bom, boa noite. Eu gosto tanto desse seminário que quando eu venho aqui acontecem coisas estranhas. Há 2 anos atrás, as pessoas talvez se lembrem, eu fiz uma fala aqui completamente afônico e atrapalhado. Assim, estava absolutamente sem voz. Freud explica, e a minha fala se confundiu. E eu não queria correr esse risco de novo, então eu preparei um texto. Eu vou ler, isso vai despertar reações e objeções, a começar do meu amigo João Antônio, mas eu vou ler, espero conseguir prender a atenção de vocês, ainda assim. Quando eu aceitei o convite generoso do João Antônio para participar dessa mesa, não foi porque eu me considerasse à altura da tarefa. Eu conheço muitas outras pessoas que, por sua formação ou por seu convívio profissional com Sônia Viegas, ou pelos vínculos de amizade que mantiveram com ela, estão muito mais habilitados do que eu a falar, e a falar com propriedade, sobre a sua importância única para muitas gerações de alunos que passaram pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. E mais do que isso, para aqueles tantos que tiveram comigo a felicidade de cruzar com a sua presença em diferentes espaços da cidade ao longo dos anos 70 e 80. Entre os que tiveram o privilégio dessa experiência, alguns que foram mais especialmente aquinhoados estão aqui. É o caso da Mônica, nossa colega e amiga, filha de Sônia. E é também, com certeza, o caso do Marcelo Pimenta Marques, nosso colega e também amigo, que não apenas foi aluno da Sônia na graduação, mas antes mesmo da graduação, no ensino médio, foi seu monitor em cursos de introdução à filosofia, escreveu uma dissertação de mestrado sobre sua orientação. Mais tarde, transformou-se em colega de trabalho da Sônia no departamento de filosofia e que é hoje um dos maiores responsáveis pela preservação do legado intelectual da Sônia. E, para além desses, eu podia lembrar de vários outros que não estão presentes aqui, Newton Binotto, Ricardo Fenati, Cacá Brandão, Bernardo Jefferson, muitos outros que poderiam falar melhor, com mais brilho, com mais propriedade do que eu, sobre a pessoa e sobre a obra da Sônia. Mas ainda assim eu aceitei de pronto esse convite,
E a razão não foi outra senão um desejo genuíno e irresistível para mim de poder lembrar e falar de alguém que, mesmo à distância, influenciou de um modo marcante a minha formação e a de tantas pessoas da minha geração. Eu fui aluno da Sônia em seus cursos sobre cultura grega e história da filosofia grega, disciplinas que eu frequentei na Fafiche, primeiro como ouvinte, depois como aluno no mestrado de filosofia. E foi assim que, como outros tantos alunos, eu conheci Sônia. E só aqueles que compartilharam da experiência de frequentar os seus cursos podem entender o que isso significou para nós, podem testemunhar o efeito que as suas aulas imprimiram em nós. Essas aulas eram tão intensas e tão luminosas que é quase impossível explicar para quem não teve a oportunidade de assisti-las a impressão que elas podiam provocar. Vibração, revelação, arrebatamento, encanto, deslumbramento. Eu podia pensar em várias palavras para descrever, ou melhor, para evocar o efeito que as aulas da Sônia provocavam, normalmente, naqueles que as assistiam. Eu me lembro muitas vezes de deixar o prédio da Fafiche e tomar o ônibus de volta para casa, tomado por um êxtase, tomado por uma admiração que mesmo a expressão desanimada, cansada, exausta das pessoas no ônibus à minha volta não podia diminuir nem alterar. Né? Nas suas aulas, a Sônia transitava por várias questões, pelo melhor da filosofia, mas sem nunca deixar de estabelecer um vínculo claro entre esses temas clássicos e as inquietações do nosso tempo. Ela se apoiava em pensadores antigos e modernos, percorria a obra de filósofos tão diversos como Sócrates, Platão, Descartes, Kant, Hegel. Ela aliava rigor e brilho ao fazer isso e nos inspirava a compreender as questões e as perspectivas próprias de cada autor. Ao mesmo tempo, para além da erudição, para além da exatidão, a Sônia punha à prova a atualidade desses pensadores. Ela colocava a sua reflexão em contato com os problemas contemporâneos. E, desse modo, ela mostrava a capacidade da filosofia de contribuir para a compreensão dos nossos impasses, dos nossos desafios. Para além da filosofia, a Sônia não se prendia a fronteiras disciplinares. Ela se permitia transgredir essas fronteiras sempre que os problemas que ela estivesse tratando assim o exigissem. Suas aulas se abriam para outras áreas e transitavam pela história, pela psicologia, pela política, pela literatura, pelas artes, pela arquitetura, pela psicanálise, enfim, por várias disciplinas. E o que é importante a dizer é que ela fazia isso de uma maneira original, ao mesmo tempo competente e sensível. E não por acaso ela passou a ser requisitada por diferentes grupos, por diferentes pessoas, instituições, para falar sobre temas tão diversos como a mitologia, a estética, a educação, o Estado, a violência, a ideologia, e sobre autores ainda mais variados. De Guimarães Rosa ou Antero de Quental a Kierkegaard, de Kant ou Hegel a Pasolini, a Antonioni, Wim Wenders. E nesse movimento, os espaços da cidade em que a Sônia atuava também se multiplicaram. Né? Conferências, participação em associações, textos para jornais, revistas e as absolutamente inesquecíveis sessões comentadas de cinema dos anos 1980. Quem viu sabe do que eu estou dizendo. Primeiro na Sala Humberto Mauro, depois no Savassi Cine Clube. O fato é que, atuando na universidade ou fora dela, Sônia praticou aquilo que já foi chamado de uma filosofia cidadã. Uma filosofia tomada por um envolvimento vital com as questões da política, das artes, da cultura, uma palavra, com as questões da cidade. Se ela não foi a única a se engajar nessa concepção, que de certa maneira contagiou o ensino de filosofia na universidade, nessa época, ela foi de longe quem melhor a expressou, quem melhor a encarnou. E tudo isso, é claro, contrasta com a visão que normalmente se tem da filosofia ou do filósofo. Um texto em que tem esse título, A Necessidade da Filosofia, num texto em que a Sônia discute por que a necessidade da filosofia, ela comenta que a primeira ideia que a gente tem ao pensar em filosofia é, naturalmente, a de textos escritos que tratam de questões profundas, totalizantes, questões que remetem à origem ou ao sentido último da existência. A gente pensa, portanto, em coisas solenes, elaboradas, abstratas.
E porém ela pergunta como é que alguém começa a filosofar, como é que se ingressa na atividade filosófica, o que significa iniciar-se na filosofia. E para responder essa pergunta ela volta aos primórdios da filosofia na Grécia e começa a nos contar sobre um Sócrates sedutor, um homem cheio de entusiasmo, amante do bom vinho, da boa música, disposto a passar horas conversando na praça com quem o procurasse. E eis aí o ponto que interessa frisar. As questões filosóficas fundamentais emanavam e eram discutidas no cotidiano da convivência de Sócrates com os cidadãos de Atenas. Um diálogo que Platão se esforçou depois por preservar, transpondo para a forma escrita. E aí se revela, dizia a Sônia nesse texto, a contradição, o impasse vivido por Platão. Como registrar, como transformar em texto alguma coisa que só possuía sentido no contexto da vida dos homens, alguma coisa que no instante mesmo em que emergia se tornava a ocupação mais urgente, mais importante, tão visceral quanto respirar. Porque, dizia a Sônia, um problema filosófico não existe a priori, mas ele se constitui como problema num diálogo, na circunstância mesmo da vida dos homens. E é por isso que ele se coloca de maneira incondicional, é por isso que ele é vivido como tal. O problema do Platão consistia exatamente em resgatar essas condições em que os problemas filosóficos originalmente se colocavam. Resgatar essa visceralidade do questionamento filosófico, surgido das situações concretas vividas por homens concretos. Como fazer isso num novo contexto? Num contexto posterior ao de Sócrates, em que as relações entre os homens eram cada vez mais determinadas por imposições abstratas, convencionais, cada vez menos suscetíveis àquele desprendimento, àquela disponibilidade para o diálogo, a partir da qual a filosofia se constituiu. Eu cito a Sônia, ela dizia, se a filosofia surge do diálogo, do confronto, da reflexão a partir de situações vividas em comum e tornadas problemas, como conservar essa oportunidade do diálogo filosófico quando o encontro interpessoal já não é mais decisivo para o fazer político-social? Como preservar da morte, do esquecimento, reflexões essenciais que se deram numa praça pública, numa mesa de bar, numa sala de aula, e que um grupo pequeno de pessoas vivenciou? Escrever essa oralidade da filosofia, registrar a sua forma coloquial, foi a saída ao mesmo tempo genial e contraditória, dialética, a saída encontrada por Platão para nos legar à sua posteridade aquilo que ele via estar se perdendo, o enraizamento das questões filosóficas nos impasses vividos pelos homens e revelados nos seus confrontos, nas dificuldades do seu convívio cotidiano. E esse é o ponto que eu queria frisar, é que quando a Sônia nos convidava a filosofar, ela mesma não esquecia que a filosofia tem que se inserir no cotidiano, que ela deve ser prazerosa e essencial, que ela deve ser capaz de estabelecer conexões entre elementos que aparecem desconexos, fragmentados na nossa vida, dotando esses elementos de algum sentido. Uma filosofia que brota dos confrontos, dos impasses do diálogo. Por isso mesmo ela dizia, cito, numa aula de filosofia é preferível uma comunicação não conseguida, mas autenticamente buscada, do que uma informação veiculada. Ou ainda, é por isso que eu não acredito em filosofia como pura erudição, eu não acredito na reflexão que não reabilita, que não resgata a experiência concreta da pessoa que está fazendo aquele questionamento. Quando a gente tem isso em mente, é muito mais fácil entender aquele deslumbramento, aquele prazer que as aulas da Sônia despertavam. Já que ela partia justamente do reconhecimento de um limite, de uma encruzilhada na nossa existência, que uma vez identificada e expressa em palavras, nós éramos capazes de reconhecer como uma dificuldade comum, partilhada, uma dificuldade que eventualmente poderia ser ultrapassada. Viver essa experiência em palavras é justamente o que a Sônia considerava fazer filosofia. Praticar o conhecimento filosófico era para ela refletir através de conceitos fornecidos pela história da filosofia, mas a partir da situação em que estávamos vivendo. Um processo em que não apenas rememoramos conceitos, mas nos voltamos sobre nossa própria existência e tomamos consciência do momento vivido.
E aqui eu penso que 2 ou 3 características, 2 ou 3 condições de que a Sônia era portadora se colocavam como requisitos básicos, né, condições necessárias para que ela pudesse servir de catalisadora dessas experiências. A primeira condição é justamente a sua preocupação em não desvincular essas 2 dimensões, a dimensão teórica e a dimensão existencial, a intelectual e a afetiva. Há aqui aquele elemento que a própria Sônia identificava em Sócrates, sobre o qual ela discorreu num dos seus últimos artigos, um artigo escrito no seu último ano de vida, em que ela trata de um diálogo platônico, a apologia de Sócrates. Em Sócrates, dizia ela, recolhimento e arrebatamento, autodomínio e entrega se entrelaçam, se tornam complementares. O filósofo é, a um tempo, defensor da reflexividade, mas, ao mesmo tempo, cultuador do descentramento, da possessão. Eu explico. As palavras que o Sócrates apresentava ao longo da defesa, que ele fazia diante de um tribunal ateniense, contra aqueles que queriam envenená-lo até a morte, são, a um tempo, expressão racional, encadeamento lógico e rigoroso de conceitos num argumento, mas, ao mesmo tempo, são palavras que se erguem sobre um alicerce sólido de significado existencial. As questões e os argumentos que o Sócrates vai apresentar na sua defesa, e isso é o que a Sônia nos revela, são racionais, porque há uma coerência entre aquilo que ele diz e aquilo que no plano existencial lhes dá conteúdo. Mais do que mostrar a incoerência do discurso de seus acusadores, esvaziando de sentido os termos da acusação, Sócrates procura reconstituir em palavras o teor vital, o sentido, o alcance das suas ações e intenções. E o que permite essa integridade, essa sintonia entre discurso racional que argumenta e caminho existencial que dá substância à argumentação, isso é uma frase da Sônia, é, segundo Sócrates, o fato dele se deixar habitar por uma inspiração divina, por um daimon, por uma inspiração divina ou demoníaca. Estar habitado por um espírito, por uma força inspiradora, nos lembra Sônia, é o mesmo que abrir a consciência ao outro, ao estranho, ao divino, aquilo que é um objeto renovador, aquilo que é capaz de propiciar um alargamento da nossa vida interior. E eu acho que eu não me engano ao dizer que essa foi uma das marcas mais características da maneira como a Sônia procurava viver a filosofia. Produzir a filosofia não apenas com o rigor lógico das ideias, mas abrindo-se, entregando-se ao outro, para, nesse movimento, ressignificar essas mesmas ideias. Essa era a primeira condição. Uma outra, um segundo elemento sobre o qual a Sônia ergueu a sua prática do conhecimento filosófico, é algo que se liga diretamente ao que eu acabei de falar. É a sua disponibilidade quase infinita para esse fazer filosofia. Mais uma vez, eu recorro a um diálogo platônico para nos ajudar a entender isso. Dessa vez é o Teeteto. Ali uma passagem que Sócrates discute quem é o filósofo. E para isso ele contrasta a figura do filósofo com a figura do advogado, do rábula, do falso advogado, do charlatão, né? Do advogado que faz práticas capciosas, que usa de artimanhas, de ardis. Quando o advogado apresenta um caso no tribunal, ele é aquele para quem o tempo é a questão essencial. Por quê? Porque nos tribunais gregos havia um tempo estritamente limitado para a apresentação de um caso, um tempo que era medido por um relógio de água, uma clepsidra. E essa palavra remete literalmente à ideia de roubar o tempo. O advogado, o tribunal e, por consequência, a sociedade inteira estão sob constante pressão do tempo. E, por essa razão, os advogados de Sócrates se tornam hábeis, extremamente atilados, por saberem adular o Senhor com as suas falas e servi-lo de mil modos. Em contrapartida de Sócrates, o filósofo é a pessoa que tem o tempo, ou melhor, que toma o tempo para si. O contraste fundamental aqui é aquele entre o advogado, que não tem tempo, ou para quem o tempo é dinheiro, e o filósofo, que toma o tempo para si, que toma para si o seu tempo. Não necessariamente o filósofo é alguém que tem tempo de sobra, né? Ao contrário.
né? Levando essa ideia um pouco adiante, poderíamos dizer que filosofar é tomar seu tempo, mesmo quando você não tem tempo, mesmo quando o tempo está constantemente te pressionando. Por isso, os que se dedicam a filosofar podem conversar em paz, sem se preocuparem se a conversa dura muito, se dura pouco, se o tema debatido muda para esse, para aquele. O que importa, diz Sócrates, é atingir a verdade. Eu acredito que em sua vida, que em sua prática filosófica, a Sônia tomou para si o seu tempo. E desse modo buscou a verdade de que falava Sócrates. Não por um acaso, numa carta escrita às suas filhas, e que elas partilharam generosamente conosco nesses livros que o Marcelo mencionou, Sônia diz que a primeira ideia pela qual ela acredita valer a pena viver é exatamente a ideia de verdade, viver de maneira verdadeira. Mas ela diz, e eu cito, a verdade não existe pronta, ela tem de ser inventada, descoberta, e o critério para a gente saber se descobriu a verdade é a intensidade com que vivemos a cada momento. Escolher a verdade é como entrar num campo de batalha desarmado. Acontece que no dia a dia, a condição para sermos nós mesmos é podermos ser atingidos pelos outros, é entrarmos desarmados. A verdade vai se revelando à medida que vamos revelando a nós mesmos e aos outros os nossos sentimentos, nossas intenções, nossa vontade, nosso medo. É importante ter objetivos na vida, mas o que justifica uma existência é a capacidade de viver a verdade. Pois bem, é justamente essa abertura para o outro, essa capacidade quase infinita de conversar, de se mover de um tema para o outro de uma maneira absolutamente livre, ou de voltar ao mesmo tempo ao mesmo tema várias vezes, né? Apenas porque eles provocam curiosidade ou perplexidade. Essa generosidade de acolher perguntas, de compartilhar o saber, essa disponibilidade para tomar para si o tempo, mesmo quando o tempo que lhe restava era tão pouco, é exatamente tudo isso que os incontáveis alunos e amigos da Sônia nunca deixaram de reconhecer nela. E foi assim, como eu disse, que em sua atividade acadêmica, o ensino acabou ocupando um lugar central, primordial. Ao mesmo tempo, e por efeito das exigências que a Sônia se colocava, e também das limitações que a universidade impunha à realização dessas demandas, a sua atividade docente acabou por transbordar para fora da universidade. Mais tarde, já nos seus últimos anos de vida, a Sônia formulou para si o desafio de criar uma nova instituição, desvinculada da universidade, em que ela pudesse continuar a desenvolver esse seu trabalho socrático. E se a gente toma aqui o depoimento do Hugo Amaral, que o Marcelo fez referência, a respeito da criação do Instituto, Sônia pressentia que o espaço universitário estava se tornando cada vez mais limitado para o tipo de trabalho que ela gostava de desenvolver. Ela dizia, a burocratização da atividade acadêmica fará as tarefas administrativas pesarem tanto sobre o professor que ele se tornará aos poucos um administrador de si mesmo. Pior, a composição do seu currículum vitae vai rivalizar de tal modo com as atividades de fundo que o sentido da filosofia, aos poucos, vai se dissolver no irrelevante, no meramente quantitativo, no aparente. Palavras proféticas, se a gente considerar os tempos que correm, a pressão que fez a vida acadêmica se curvar sobre o imperativo da produtividade, das medidas de produtividade, dos tempos em que cuidar do currículo Lattes se tornou uma atividade tão importante para os professores, a ponto da gente já poder falar de uma nova espécie do gênero humano, o Homo Lattes. Eu creio que ao lembrar de Sônia nessa mesa redonda, ao buscar, através da memória, atualizar a presença dela entre nós, a gente deve se colocar essa questão. Que universidade é essa, que ensino superior é esse, em que o peso das regras e dos interesses se torna um obstáculo, um limite para a reflexão, para a produção de sentido, de conhecimento? Nosso desafio, nosso coletivo, é de resgatar a vitalidade do debate filosófico, acadêmico, numa instituição cada vez mais submetida ao peso das normas, das convenções, das regulações. Como fazer isso eu não sei bem, né? Mas eu não queria deixar de expressar essa angústia, né?
de um dos impasses que nós vivemos, de um dos temas para os quais nós deveríamos criar oportunidades de voltar a conversar. Para encerrar essa fala, eu peço licença a todos para fazer um registro pessoal. Passaram-se 24 anos, mas eu ainda me lembro com muita clareza daquela noite alegre, já longínqua, no dia 15 de abril de 86, na já extinta livraria Ex Libris, quando a Sônia lançou o seu livro sobre o Grande Sertão. Eu confesso que já não me lembrava mais da dedicatória que ela escreveu no meu exemplar e que, enquanto eu preparava essa fala, eu fui reler. Na dedicatória, a Sônia escreveu o seguinte: para o Hugo, a quem eu adivinhava no olhar silencioso. Eu hoje entendo que não era apenas ela que adivinhava cada um dos seus alunos nos olhares, nas falas, nos silêncios. Eu hoje entendo que éramos nós mesmos que íamos nos adivinhando através das suas aulas, dos seus textos, da sua sensibilidade, da sua palavra. Através da Sônia, nós descobrimos muito sobre nós mesmos. E que a lembrança da Sônia, que a gente celebra nesse seminário, seja uma oportunidade para que outros façam a mesma experiência. Muito obrigado. Agradecendo inicialmente aos três expositores, professor Sérgio, professor Marcelo, professor Hugo. Nós estamos já bastante estourados em relação ao tempo previsto para o final dessa sessão, mas eu acho que nós não podíamos deixar de perguntar se alguma consideração extra, se os espectadores, qualquer pessoa tiver algum interesse de discutir alguma coisa com os expositores, porque eu acho que é uma oportunidade meio única, né, que nós temos aqui, embora nós estejamos comprimidos pela urgência do tempo. Né, se houver algum interesse, acredito que todos estão disponíveis para isso. Né. Enquanto não aparece ninguém, eu acho que o que se pode dizer, ao fim e ao cabo dessas exposições, é que possivelmente não há local e circunstância mais adequada para se prestar uma homenagem à professora Sônia Viegas do que esse seminário, do que esse encontro sobre economia mineira, porque eu acho que ambos carregam a professora Sônia na nossa memória e o encontro na sua prática cotidiana, potenciais que são muito semelhantes numa característica, que é de transformar o encontro entre as pessoas, né, em manifestações culturais que passam a fazer sentido e passam a colocar sentido no dia a dia das pessoas. Obviamente, não se trata de um seminário, de um encontro sobre filosofia, cuja tarefa talvez fosse essa, de encontrar sentidos para as coisas, mas eu acredito que ambos têm a característica de potencializar, né, essas expressões. A professora Sônia, que eu acho que essa talvez seja a maior homenagem que se pode fazer a ela, chamá-la de professora Sônia, eu acho que ela foi efetivamente uma grande professora. As marcas que ela deixou na cultura, não só de Belo Horizonte, mas na cultura de Minas Gerais e do Brasil, na sua atuação até os fins da década de 80, caracterizam isso, né? Essa capacidade de reunir e de conciliar e de articular coisas aparentemente desconexas, de colocar sentido nessas coisas, e eu acho que esse encontro tem essa mesma capacidade. Várias pessoas citaram aqui, o próprio Hugo citou em grande parte também esse artigo, né, que foi originalmente publicado num jornal, né, A Necessidade da Filosofia, e que está recolhido também nessa coletânea de textos no livro que o Marcelo organizou. Mas eu acho que o encontro e a professora Sônia tiveram, de alguma maneira, a capacidade de, citando a professora Sônia, nesse texto, A Necessidade da Filosofia, de transformar experiências e representações
em obras, criando momentos poéticos da história da humanidade, né? Eu acho que talvez seja presunçoso demais imaginar que a gente esteja fazendo isso aqui, mas eu acho que é exatamente isso que se faz nesses momentos, né? Fazer os momentos poéticos da história da humanidade, e a gente vai conferir sentidos a eles na nossa lembrança eterna que esses momentos vão nos propiciar, né? Bom, não havendo manifestações, nós vamos imediatamente já passar para o lançamento dos livros. Eu acho que a gente já pode emendar essas sessões. Agradecer a presença de todos. Eu acho que o professor João Antônio queria convidá-lo aqui para poder fazer os esclarecimentos necessários de como é que nós vamos encaminhar os trabalhos a partir de agora. Muito obrigado, boa noite.